E foi isso que fez com que esse fluido magnético ficasse tão diferente dos outros. É uma parte que foi inspirada na minha história, mas ele vai ser publicado em breve na Amazon e eu vou aqui estar falando pra vocês. Oi gente, se você tá caindo aqui de paraquedas, eu tenho várias playlists aqui no meu canal falando sobre o treinamento que eu fiz no Synchrotron. Participei da primeira edição da Escola Brasileira de Synchrotrons e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o meu livro. Então, se você ainda não sabe, eu também tenho um trailer aqui que eu vou deixar bem aqui no card. O trailer do meu livro História de Laboratório. Ele ainda não foi publicado completamente, apenas alguns capítulos, mas ele vai ser publicado em breve na Amazon e eu vou aqui estar falando para vocês a data mais pra frente, a data do pré-lançamento e tudo isso. No meu último vídeo eu falei sobre o início do livro, como que aconteceu esse processo, as minhas inspirações para poder construir os personagens e tudo mais. Já no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, continuar falando sobre essas minhas inspirações, mas em especial na parte que eu falo mais sobre a história do livro. Porque essa história que eu escrevi, ela se passou em um momento em que eu estava, digamos assim, ainda estou passando por esse processo de me descobrir profissionalmente. Tanto é que tem um vídeo aqui, em algum aí dos meus vídeos, eu tô falando que quando eu fui pro Synchrotron, eu estava dentro de um projeto de iniciação científica diferente do projeto que me fez iniciar dentro dessa área científica, porque eu comecei em fluidos magnéticos e depois mudei para um projeto dentro da área de melhoramento genético, gente, que eram projetos totalmente diferentes, eram projetos muito distintos. Só que, como eu estava tentando me descobrir em qual área que eu iria entrar, enfim, eu estava muito confusa com relação a isso. Então, esse livro se passou exatamente nesse momento. Então, minha personagem estava tentando se descobrir, saber quem ela era verdadeiramente. E para mim, naquela época, a profissão tinha relação também com se descobrir o que você quer fazer na sua vida, né? Então, eu peguei esse meu pensamento e transformei em missões, como se os fluidos magnéticos tivessem missões. Porque o que acontece? Os fluidos magnéticos, eles apresentam, que no caso é o personagem do meu livro, mas ele foi inspirado em fluidos magnéticos da realidade mesmo, da ciência. Eles têm diversas aplicações, como por exemplo, eles podem servir para tratamento de câncer, remoção de poluentes da água. Só que eu associei essa ideia como se o fluido magnético precisasse descobrir a sua missão. Tem um fluido magnético no meu livro, que na verdade a história se passa em volta dessa fluido magnético, a Flucy. E a Flucy, ela ainda não descobriu sua missão, ela ainda não sabe quem verdadeiramente, digamos assim, ela é. Então ela precisa passar por um processo que ela precisa enfrentar os seus medos. E essa parte, para que ela consiga enfrentar os seus medos, é uma parte que se parece muito comigo, porque é isso, eu acho que para você ir enfrentando a vida e conhecendo mais sobre você mesmo e sobre várias coisas que a gente precisa passar ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada, a gente precisa enfrentar os nossos medos. E eu tô aqui no YouTube falando, já até perdi as contas de quantos vídeos eu já gravei, uma coisa que eu nem sabia se eu iria continuar. Eu sou uma pessoa tímida e o fato de estar aqui me expondo ao tipo de coisa que principalmente no começo ainda me gera um pouquinho de medo. Então é sobre isso também o História de Laboratório, é sobre essa superação dos medos dessa minha personagem para que ela possa descobrir quem verdadeiramente ela é. Lucy, eu não quero ir sozinha. Eu tô com medo. Lucy, talvez esta seja a sua oportunidade de descobrir, enfim, quem você é. E ao longo dessa trajetória dela, ela acaba vivendo uma grande aventura. Ela precisa voltar no tempo e isso se parece muito também com algumas coisas que a gente faz para poder saber quem a gente é. A gente precisa voltar na nossa história, voltar para o nosso passado, pensar um pouco sobre o nosso passado para poder compreender quem a gente é.
Então a minha personagem, ela passa aí por isso. E tem várias outras coisas que vão acontecendo ao longo da história, mas eu optei por falar dessa parte aqui porque é uma parte que foi inspirada na minha história. Claro que no livro ela tá muito exagerado, principalmente esse medo da minha personagem, mas é uma coisa que é comum também com relação aos seres humanos, sabe? Essa questão de ter que enfrentar os seus medos. Com relação também a essa minha personagem, o fato dela ser a única fluido magnético que ainda não tinha se descoberto ainda, ela ainda não sabia sua missão, devido ao fato de cientistas terem adicionado terras raras na composição da Flúcio. Most impressive. Ou seja, na composição desse fluido magnético. E foi isso que fez com que esse fluido magnético ficasse tão diferente dos outros. Exatamente por isso ele não conseguiria ser analisado com os instrumentos daquele laboratório. Porque os outros fluidos magnéticos lá do laboratório descobriram a missão deles por meio desses instrumentos. E no caso da Flúcia, isso não seria possível, porque terras raras foram adicionadas na composição dela. Então precisaria de algo bem mais eficiente, que pudesse dar mais detalhes a respeito dessas estruturas dela. Essas nanopartículas com terras raras. Então, basicamente, esse é o início aí da história do meu livro, gente. Fique por aí que vai ter novidade. Se inscreva no canal, deixa seu like e um comentário também. Beijos de luz!